Na quinta-feira, vocês vão ver com exclusividade o Flamengo contra o Olímpia, aqui na ESPN. A Roberta Barroso, desde a parte da manhã, está lá no Ninho do Urubu, contando pra gente a movimentação, né, no dia de hoje. E se todo mundo bateu o cartão hoje aí, né, Roberta? Tudo bem, Bruno? Sim, e principalmente o Pedro. A gente estava na expectativa se ele ia bater o cartão aqui. E sim, o Pedro apareceu, se reapresentou e inclusive já deixou o Ninho do Urubu por volta de 11h50 da manhã. Então só recapitulando para o fã de esporte, o Pedro chegou aqui 9h34 da manhã, reapresentação marcada para 9h30, mas hoje o treino também dividido em duas partes. A primeira atividade, o primeiro grupo treinaria 10 horas da manhã, o segundo 10h30 e Pedro estava nesse grupo de 10h30 da manhã, foi a campo, treinou normalmente, se mostrou apto para treinar. A informação que eu tenho no momento é que o episódio está superado. Lembrando que ontem o Pedro não participou da atividade, faltou, fez uma justificativa horas depois, causou um certo desconforto aqui internamente. Mas ontem mesmo os empresários do Pedro conversaram com a diretoria rubro-negra, Marcos Braz e Spindel, inclusive o Braz à noite foi até a casa de Pedro conversar e ele disse que se reapresentaria nesta terça-feira. E sim, ele veio, participou da atividade, passou por aqui rapidamente, entrou no centro de treinamento 9h34 e deixou o CT 11h50. Outros jogadores saíram antes também, Ayrton Lucas, o Gerson também já passou por aqui e a todo momento então atletas ainda deixando o Ninho do Urubu, até porque na quinta-feira, essa semana aí de muito trabalho, semana importante, quinta-feira tem esse jogo contra o Olímpia do Paraguai no Maracanã, partida de ida pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Mas hoje foi dia desse reencontro de Pedro e Sampaoli. Bruno, volto com vocês. 9h34, 11h55. A Roberta até conferiu ali que horas o cartão foi batido. Valeu, viu, Roberta? 11h50, tá, Pedro? Eu registrei, eu coloquei aqui ó, na folha de ponta, eu falei, beleza, 9h34, 11h50, tudo certo. Pedro veio, compareceu, presente e episódio superado, pelo menos no momento, Bruno. Valeu, Roberta, obrigado. Superado, pessoal? Tudo certo, tudo tranquilo? Segue o jogo? Vamos ver daqui pra frente. Acho que é positivo ele se reapresentar. O Pedro precisa de apoio, precisa ser escutado, porque ele foi agredido, mas ele é um profissional e tem que ser profissional. Ele tem que respeitar a hierarquia, ele tem que fazer o que a gente tenta fazer, todo profissional, né? Você tem as suas obrigações, né? E treinar, quando precisar aquecer, tem que aquecer. Ele tem insatisfação dele, que é natural de um jogador. E que acontece em outros clubes também. Sim, o jogador tem que ter a vontade de jogar, tem que ter essa ambição, ainda mais jogador de qualidade como o Pedro, mas precisa ser profissional. O torcedor espera, né? O torcedor do Flamengo espera que seja um episódio superado. A gente vai ver na quinta-feira, né? Pois é, porque esse tipo de coisa pode ter sido resolvido a princípio, né? Que era quanto o futuro do Sampaoli, o Pedro voltar a treinar. E eu até entendo até a falta dele ontem, porque é uma situação muito grave, né? Eu acho que ele erra ao se recusar a se aquecer, mas você tem uma questão que extrapolou tudo, assim. É um cara com um clube mais popular do país, um episódio que circulou o país inteiro. É difícil você imaginar que esteja tudo normal para ele voltar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. E você vê que a demissão do preparador físico não tinha sido suficiente para ele entender que o episódio estava resolvido. Exatamente. Então, assim, ele foi lá, reencontrou hoje, agora de manhã, a comissão do Sampaoli e a sua comissão. E os jogadores também, e os colegas. E aí é o tempo que vai mostrar o quanto que vai se tornar uma relação mais natural, mais leve ou não. Então acho que por enquanto o Flamengo e o Pedro fizeram o que precisava ser feito. E aí agora a gente tem que esperar o correr do tempo mesmo para ver se tá tudo normal ou não. Vocês acham que ele merece mais tempo em campo? Sim. Sim. É mesmo? E, por exemplo, no jogo contra o Galo, nitidamente o Flamengo precisava de um camisa 9, de um cara para prender a bola, de mais referência. E aí é a opção do Sampaoli. Eu entendo que a melhor versão do Flamengo com o Sampaoli é com um camisa 9 de movimentação, que é o Gabigol, que gira bastante. O Sampaoli sempre gostou dessa característica por conta da proposta de jogo dele. Só que eu acho que o Pedro, em algumas oportunidades, merece sim um pouco mais de minutos. E por isso a insatisfação dele. Só que não vai ser da forma que ele quis resolver que ele vai receber essa oportunidade, né? Tem que ir para uma conversa franca e esperar o que o treinador vai decidir. Assim é o ambiente profissional. A questão é essa, assim, acho que como a coisa repercutiu de forma que extrapolou o campo. Mas pensando na minutagem que ele teve,
desde que o São Paulo chegou, acho que poderia ser maior. Poderia ter mais tempo. Bom, quinta-feira, então, tem esse grande jogo entre Flamengo e Olímpia. Partida importantíssima e que vocês vão acompanhar com exclusividade aqui na ESPN e no Star Plus, tá? Às 10 para as 9 da noite. Então, repetindo, hoje, na ESPN tem o jogo do Corinthians. Na ESPN